Nesse vídeo a gente vai abordar um assunto bastante procurado, bastante perguntado, que é a substituição dos módulos fotovoltaicos. Tá? Qual que é a situação que a gente tem aqui? A gente tem um sistema fotovoltaico que já está operando há algum tempo e ocorreu um defeito ou ocorreu a quebra de algum módulo fotovoltaico. Tá? A gente não vai encontrar um módulo idêntico para adquirir. Tá? Depois que passa um certo tempo, os fabricantes não têm mais aquele modelo em produção, você não vai encontrar mais nos fornecedores um módulo idêntico àquele que você tinha. Tá? Então eu vou te ensinar a selecionar um módulo fotovoltaico para fazer a reposição, tá? Em casos em que você precisa remover um módulo de alguma string ou de algum arranjo fotovoltaico. O conteúdo completo desse vídeo está no artigo que eu publiquei na edição número 7 da revista do Canal Solar. Você pode acessar a revista, encontrar a revista e o artigo completo nesse endereço aqui que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Bom, então vamos lá. Bom, primeiramente, quando que você percebe que tem algum defeito em algum módulo fotovoltaico do seu sistema? Tá? Muitas vezes esse defeito não vai ser percebido, porque aquele módulo que está quebrado, que tem um vidro quebrado ou que tem uma bolha, ele continua funcionando bem. Tá? Do ponto de vista elétrico, ele está ótimo. Tá? Ele só é um módulo que vai sofrer uma degradação mais rápida, tá? Podendo causar no futuro algum problema mais sério. Tá? Esse módulo pode pegar fogo, por exemplo, né? Se você tiver um problema de aquecimento, né? Esse problema de aquecimento pode não ser aí detectado, né? Pode não ser aí um problema sério durante algum tempo, mas vai chegar um momento aí em que isso vai se tornar uma dor de cabeça, tá? Podendo aí ocasionar algo mais sério. Tá? Bom, enquanto você não percebe, né, o defeito do módulo, como que você pode descobrir? Então, normalmente a gente descobre isso durante as inspeções. Tá? É recomendável, né, que você faça uma inspeção termográfica no sistema fotovoltaico pelo menos uma vez por ano. Tá? Isso aí é um trabalho rotineiro que é feito nas usinas fotovoltaicas, justamente para detectar, né, para verificar se todos os módulos estão trabalhando corretamente. Né? Nessa imagem aqui, a gente vê, por exemplo, uma planta fotovoltaica em telhado, tá? E a gente vê aqui a presença de um ponto estranho. Tá? O que acontece? Né? Essa aqui é uma imagem obtida com uma câmera de infravermelho, uma câmera que enxerga a temperatura dos objetos. Tá? Então a gente está vendo ali que os módulos fotovoltaicos estão trabalhando todos numa temperatura mais baixa, né? E aqui você tem uma célula de apenas um módulo, tá? Trabalhando numa temperatura muito mais alta. Então ali tem um problema. Tá? Esse módulo precisa ser olhado mais de perto. Tá? E eventualmente ele vai precisar ser substituído. Aí é que vem o problema. Né? A gente tem aqui um arranjo com várias strings, tá? E em uma das strings a gente precisa trocar um módulo. Tá? A dúvida é então qual módulo a gente vai colocar ali no lugar do módulo com defeito. Tá? Bom, antes da gente te dar a resposta, vamos entender um pouquinho o que acontece quando você coloca módulos em série. Tá? Bom, eu fiz um exemplo aqui mais simples, com apenas dois módulos em série. Tá? Os dois módulos têm uma corrente de curto-circuito de 10 amperes, então isso quer dizer que eles podem fornecer a mesma corrente, são módulos idênticos. Tá? Então, nesse caso, a string, tá? Que é o conjunto série de módulos, ela vai ter uma curva de corrente e tensão, a gente chama isso de curva IV, tá? Que é essa curva azul que você vê aqui, vai ter uma curva bonita, perfeita, né? Ela é reta aqui em cima, tá? Ela tem um joelho aqui, depois ela desce até aqui embaixo e chega na tensão de circuito aberto. Tá? Então, esse vai ser o formato da curva IV de uma string com esses dois módulos, tá? Extremamente idênticos, tá? Perfeitamente idênticos. Agora, vamos analisar
O que acontece se você tiver um módulo, tá, com uma corrente de curto-circuito menor? O que significa ele ter uma corrente de curto-circuito menor? Quer dizer que a máxima corrente que ele pode fornecer, nesse caso aí, é de 5 amperes. Tá? Esse módulo não fornece uma corrente acima de 5 amperes, mas ele está em série com outro módulo que tem uma corrente de 10 amperes. Tá? Então o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que essa string vai ter uma curva IV com o formato que eu estou mostrando aqui. Ó, tá? A curva em azul aqui corresponde à curva IV, tá, de uma string com essas condições aí. Tá? Um módulo com 10 amperes e outro módulo com 5. Na prática, como que isso poderia acontecer? Tá? Você tem ali um módulo que está sombreado, ele recebe menos luz, tá? Então a corrente máxima dele é menor. A gente sabe que a corrente fornecida pelo módulo é diretamente proporcional à intensidade da luz, né? A irradiância, né? Que a gente mede em watts por metro quadrado. Tá? Então a curva ficou desse jeito aí. Tá? Você percebe que para uma certa faixa de tensão aqui, tá? Você tem aqui a string fornecendo uma corrente de 5 amperes, tá? Que é exatamente a corrente do módulo menor aqui. Tá? E o módulo que tem corrente de 10 amperes? Bom, a 10 amperes é a corrente máxima dele, né? É a corrente de curto-circuito dele. Só que por ele vai passar no máximo a corrente de 5 amperes, tá? Porque a gente tem esse módulo aqui de 5 amperes em série. Tá? Isso vai acontecer apenas nessa faixa aqui, que vai mais ou menos aqui no nosso gráfico, de 7 volts até chegar aqui na tensão do circuito aberto, que é perto de 18 volts. Tá? Bom, para tensões aqui na string, eu estou falando da tensão da string, hein? Tensões abaixo de 7 volts, o que vai acontecer? Você vai ter a aplicação de uma tensão negativa sobre esse diodo aqui, que é o diodo de bypass do módulo. Tá? Então, esse diodo vai começar a conduzir. Tá? Então, a gente vai ter esse módulo aqui, fornecendo uma corrente de 5 amperes. Tá? A gente vai ter uma corrente circulando aqui pelo diodo. Tá? E a soma dessas correntes vai ser de, no máximo, 10 amperes, como a gente está mostrando aqui. Ó. Tá? Então, agora sim, a corrente total da string vai ser liberada. Tá? Por quê? Porque o diodo de bypass daquele módulo ali embaixo vai estar operando. Tá? Então, eu vou permitir que o circuito tenha uma corrente de 10 amperes. Tá? Então, 5 amperes vão passar pelo módulo aqui de baixo, tá? E 5 amperes vão passar aqui pelo diodo. Tá? E aqui a corrente flui normalmente pelo módulo que tem a maior corrente de curto-circuito. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom, por que esse diodo de bypass vai ser ativado? Né? Eu não quero me alongar muito aqui na explicação teórica, né? Não é o objetivo aqui desse vídeo especificamente, mas o que acontece é que quando você tenta forçar no módulo uma corrente superior à corrente de curto-circuito dele, tá? Esse módulo muda, tá, para o quadrante de operação com tensão negativa. Tá? E é justamente essa tensão negativa que ativa o diodo de bypass. Tá? Bom, mas para a gente aqui, tudo que é importante entender, né, é que a gente tem essa curva IV esquisita aí. Né? Você vê que ela tem dois joelhos. Tá? Tem um joelho aqui e tem outro joelho aqui. Cada joelho desse vai ocasionar para mim um ponto de máxima potência diferente lá na curva de potência. Tá? Curva de potência, voltando aqui no slide anterior, é essa curva vermelha que a gente vê aqui, tá vendo? Então você vê que o ponto de máxima potência coincide exatamente aqui com o joelho da curva IV. Tá? Como nós temos aqui uma curva que tem dois joelhos, a gente vai ter dois pontos de máxima potência. Tá? Esse é um efeito bastante conhecido aí da ocorrência de sombras sobre os sistemas fotovoltaicos. Tá? Quando você tem sombreamentos parciais, você começa a ter
alguns módulos com mais corrente, outros com menos, e você começa a ter a originação de múltiplos pontos de máxima potência que atrapalham o funcionamento do sistema fotovoltaico. Tá? Então já deu para ver aí que colocar módulos diferentes em série é uma encrenca. Tá? Vamos entender agora como é que a gente faz para substituir com segurança, sem causar problemas, aquele módulo defeituoso. Passando aqui para o próximo slide, a gente fez aqui uma simulação. Tá? Os resultados todos que a gente está mostrando aqui nesse slide, nesses slides, tá? Foram obtidos a partir de simulações de circuitos realizados em computador. Então a gente modelou os módulos fotovoltaicos, a gente construiu o modelo elétrico desses módulos. Tá? Esse modelo reproduz com boa fidelidade o comportamento real do módulo fotovoltaico. Tá? E aí a gente consegue tirar conclusões fazendo aí combinações, colocando módulos diferentes em série, tá? E verificando o que aconteceria na prática caso a gente fizesse essas misturas. Tá? Bom, nesse caso aqui, que eu chamei de caso 1, a gente tem uma string com 12 módulos. Tá? Esse foi o circuito que eu modelei, uma string com 12 módulos, sendo que um módulo, tá, tem uma corrente de curto-circuito superior à corrente dos demais módulos. Então, a situação é o seguinte, eu tinha uma string, né, com módulos que tinham corrente de curto-circuito de 9 amperes, e aí eu precisei trocar um desses módulos. Tá? Poderia ser qualquer um aqui da string, tá? Eu peguei aqui como exemplo aqui o último módulo, tá? Mas esse módulo poderia estar em qualquer posição ali da string. Tá? E esse módulo tem uma corrente superior. Tá? Ele tem uma corrente de curto-circuito de 12 amperes. Misturando esses módulos, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma curva IV, que é perfeitamente aqui parecida com a curva original que a gente tinha. Tá? A gente tem um joelho aqui, tá? Um único joelho aqui. A gente tem aqui, ao longo de toda a curva, tá? Uma limitação de 9 amperes. Tá? Então, em quase toda a faixa de tensão, tá, da curva IV, você tem a curva da string original, quando você tinha só módulos com corrente de curto-circuito de 9 amperes. Tá? Lá embaixo, lá no começo, tá, para uma faixa de tensão bem pequena, você teria a ativação do diodo de bypass, né, e aí você poderia ter 12 amperes circulando por essa string. Tá? Só que isso não vai acontecer na prática, porque na prática a operação da string acontece aqui em torno, tá, do ponto de máxima potência, tá, na proximidade aqui com a ponto de tensão do circuito aberto. Tá? Então nenhum inversor conseguiria colocar essa string para trabalhar aqui numa tensão baixíssima. Tá? Então jamais você vai atingir essa região aqui da curva. Tá? Então para todos os efeitos, a curva que eu tenho no meu sistema, com aquele módulo, com aquele único módulo ali que foi substituído, é a curva da string original, tá? Com a limitação aqui de 9 amperes. Tá? Então aqui eu tenho esse ponto de massa-potência, eu tenho esse joelho aqui, né, que é o ponto de massa-potência. Aqui você tem a curva PV, curva de potência por tensão. Você verifica aqui então que o pico coincide com o joelho. Tá? E só tem um pico. Tá? Tem um piquinho aqui embaixo, tá vendo? Mas ele é desprezível, ele é imperceptível e jamais eu vou alcançar essa faixa de tensão aqui. Tá? É uma tensão muito baixa, nenhum inversor opera nessa tensão baixa. Então, a gente sempre vai operar aqui nas tensões mais altas. Tá? Bom, então, o que o inversor vai enxergar? Ele vai enxergar essa curva bonita aqui, perfeita. Vai enxergar um único ponto de máxima potência. Tá? E se você analisar o que acontece em cada módulo dessa string, você vai verificar que aqui você tem, né, os 11 módulos, tá, da string, os 11 módulos originais, trabalhando numa certa tensão, aqui um pouco abaixo aqui de 40 volts, tá? E aquele módulo que você colocou ali no lugar,
né, que você substituiu, ele vai trabalhar numa tensão um pouquinho mais alta. Tá? Por quê? Porque aquele módulo vai trabalhar num, num ponto de tensão, tá? Aliás, num ponto de máxima potência. Tá? Aliás, reformulando aqui a frase, aquele módulo vai trabalhar, tá, num ponto de operação que está um pouquinho abaixo, tá, ou melhor, um pouquinho acima, né, olhando aqui da esquerda para a direita, né, um pouquinho acima da, do seu ponto de máxima potência. Tá? Então esse módulo vai trabalhar com uma corrente menor, tá, e uma tensão maior, tá, do que ele trabalharia se ele estivesse no seu ponto de máxima potência original. Tá? Então, resumindo aqui a história, esse módulo que você colocou aí, que tem uma corrente de curto-circuito maior, ele vai entrar ali no meio dos módulos originais, não vai causar grandes perturbações aí, tá? E ele vai trabalhar com uma tensão um pouquinho acima dos demais módulos, tá? Então, para todos os efeitos, tá, o inversor vai enxergar uma string perfeita, uma string onde não se percebe que aquele módulo foi substituído. Tá? Então você pode fazer isso com segurança. Tá? Vamos analisar agora uma outra situação aqui. Ó, tá? Caso 2. Você tem aqui 11 módulos com 9 amperes, como você tinha antes, só que agora você substituiu um dos módulos por um outro módulo que tem uma corrente de curto-circuito de 6 amperes. Tá? Olha só a encrenca agora. Tá? Agora você vai ter problema. Tá? Agora você vai ter aqui dois joelhos. Tá? Você tinha dois joelhos antes, mas lembra que um joelho ficava aqui embaixo, aqui, uma faixa de tensão bem pequena. Agora você vai ter dois joelhos aqui, tá? Em tensões mais elevadas. Tá? Então você já tem aí um sistema fotovoltaico, né, uma string, que tem dois pontos de máxima potência, tá? Tem dois picos de potência aqui na curva PV, tá vendo aqui, ó? Tá? Isso é um problema, né? Por que isso é um problema? Primeiramente, tá? O inversor vai tentar fazer o rastreamento da máxima potência. O inversor sempre começa a operar aqui com a tensão máxima, tá? Aliás, o mais próximo possível da tensão máxima, né? Então, o inversor vai começar a fazer o rastreamento, tá? E vai encontrar esse ponto aqui, ó. E vai ficar preso aqui, tá? A maioria dos inversores não tem uma inteligência suficiente para perceber que existe um outro ponto aqui em cima que tem uma potência maior. Então, ele deveria trabalhar aqui, ó. Não, mas ele vai trabalhar aqui embaixo. Então, deu para ver que não é legal você colocar em série um módulo que tem uma corrente menor, tá? E você vai ver aqui, ó, olhando aqui para as tensões, né, os 11 módulos vão trabalhar com uma tensão aqui um pouco acima de 40 volts, tá? E esse módulo aí, o módulo que tem corrente menor, vai trabalhar com a corrente aqui em torno de 15 volts, tá? Então ficou muito diferente aí, né? O fato de você colocar um módulo com corrente menor perturbou o sistema, estragou o seu sistema. Você tem agora uma string que tem um comportamento aí típico de um sistema sombreado, tá? Não é legal isso, tá? Então, a primeira conclusão aqui que a gente chega, né, é que se você for escolher um módulo para fazer a substituição, você deve escolher um módulo que tem corrente de curto-circuito maior do que a corrente do módulo original. Isso não vai ser difícil, né? Porque os módulos mais novos que vão surgindo no mercado, eles sempre têm corrente maior do que os módulos mais antigos, tá? Isso por causa do aumento das células, tá? Do tamanho das células. Tá? Então não vai ser difícil você atender aí esse critério que a gente está colocando aí, tá? De escolha do módulo substituto. Que critério é esse? Né? O principal critério, o módulo deve ter uma corrente de curto-circuito maior. Tá? Continuando aqui, ó, eu fiz aqui um exemplo, né? Fiz mais simulações aqui, considerando o caso ruim. Tá? Qual que é o caso ruim? É quando você colocou lá no meio um módulo novo que tem corrente de curto-circuito menor. Tá? E eu mostrei aqui o que acontece se você aumentar o número de strings. Tá? Então eu tenho uma string que teve um módulo fotovoltaico substituído,
e as demais strings são originais. Tá? Então, se você tiver uma string só, né, que foi o caso que a gente analisou antes, tá, você vai ter uma curva IV que tem aqui esse formato aqui, com dois pontos de máxima potência aqui bem visíveis, né, com dois joelhos bem visíveis. Se você colocar uma outra string em paralelo, né, trabalhando com duas strings, você vai ter essa curva IV aqui, vermelha. Tá? Ela fica um pouquinho mais lisa, né, mas ainda tem aí esse comportamento aí de dois joelhos. Né? Coloquei 3 strings agora, ficou um pouquinho mais liso aqui, tá vendo? Coloquei 4 strings, tá? Ficou um pouquinho mais liso, tá quase perfeita essa curva aqui. Então, se eu tiver num sistema fotovoltaico muitas strings, né? E se eu colocar lá um módulo com corrente de curto-circuito menor, pode ser que isso não seja um problema, tá? Porque a tendência é quando você vai acrescentando strings que estão boas, né? Strings originais, tá? Você vai diluindo, né, aquele problema causado, aquela perturbação causada pelo módulo substituto. Tá? Entretanto, né, você vê que o problema persiste aqui, né? O problema está presente ali. Tá? Então não é legal você fazer isso, né? É legal você usar o critério que a gente mencionou, escolher para fazer a substituição um módulo com corrente de curto-circuito maior. Tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa questão aqui? Tá? Vamos analisar aqui uma, alguns modelos de módulos, né, que poderiam substituir o módulo defeituoso. Tá? O modelo defeituoso, né, que a gente chamou aqui de modelo atual, é um módulo de 335 watts, tá? Que tem que tem 72 células, tá? Não está escrito aqui na tabela, mas você pode encontrar essa informação no catálogo, tá? E a gente quer substituir esse módulo por outros dois módulos aqui. Ó. Então a gente tem duas opções aqui. Ó. Sugestão 1, módulo de 365 watts, tá? E módulo de 345 watts. Tá? De preferência, tá? Você deve procurar sempre um módulo com potência próxima, tá? Porque o módulo com potência próxima ele vai ter também, né, é muito maior a chance dele ter características mais parecidas com as do módulo original. Tá? Tensão de circuito aberto, dimensões e tensão de máxima potência. Tá? Agora, você deve escolher, né, você deve verificar, né, se esse módulo que você escolheu aqui. Tá? Então, ó, 365 e 345 são potências bastante próximas, tá, da potência do módulo original. Tá? E você pode ver, né, que as características aqui são preservadas. Né? Você tem aqui, por exemplo, uma tensão de circuito aberto de 45 volts, né, quase 46. E aqui você tem 47,2. Aqui você tem 46,3. Tá? Então, são tensões muito parecidas. Né? Esses módulos são muito parecidos. Todos eles têm o mesmo número de células. Tá? O que muda um pouquinho é a potência deles. Tá? E aí você vê que a corrente de curto-circuito desse módulo aqui, ó, ela é maior, né, do que a corrente do módulo original. 9,54 aqui no módulo original, 9,75 na sugestão 1 e 9,6 na sugestão 2. Tá? Então eu poderia fazer tranquilamente a substituição desse módulo por alguma dessas duas sugestões aí. Tá? Então, repetindo aqui, né, são módulos com potências próximas, são módulos com o mesmo número de células, são módulos com tensões de circuito aberto muito próximas e ambos os módulos possuem corrente de curto-circuito maior do que a do módulo original. Tá? Esse é o principal critério. Tá? Se você atender a esse critério aí, tá? É muito grande a chance de sucesso da sua substituição. Tá? Vamos analisar agora um outro caso um pouquinho diferente. Tá? Qual que é a diferença aqui? A gente está propondo aqui um módulo de 390 watts
para substituir o módulo de 335. Tá? Então aí já levanta um pouco aí a luz amarela aí, né? Atenção, né? Será que isso é possível? As potências já são diferentes, tá? O primeiro módulo tem 335 watts, o outro tem quase 400, então esses módulos são diferentes, tá? Será que eles são tão diferentes assim? Vamos ver, ó. Tensão de circuito aberto do primeiro módulo, 45,8, tá? Tensão de circuito aberto do segundo, 49,3. Então, alguns volts a mais, será que isso vai causar um problema? Tá? Vamos ver depois, tá? Agora, o principal critério, o principal ponto de atenção, corrente de curto-circuito desse módulo, tá? É de 10,12 amperes, que é maior do que a corrente do módulo original, tá? Vamos lá então ver o resultado da simulação desse sistema, tá? Da string que teve um módulo substituído por esse modelo aí de 390 watts. Tá? A gente vê aqui o resultado muito parecido com o resultado anterior, tá? A gente vê uma curva IV perfeita, certo? Que possui apenas um ponto de máxima potência aqui, tá? Tem apenas um joelho, tá? Os módulos vão trabalhar com tensões muito próximas, tá? E o inversor vai enxergar aquele ponto de máxima potência e tudo vai funcionar perfeitamente bem, tá? Para tirar a dúvida ainda, né, eu fiz uma outra simulação para uma temperatura maior. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente está considerando temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Nenhum sistema opera nessa temperatura. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceria se a gente estivesse operando com uma temperatura de 60 graus Celsius. Tá? Bom, de cara você já vê que as tensões diminuem. Tá? Então diminuiu aqui a tensão de máxima potência, diminuiu a tensão de circuito aberto, tá? Mas tudo continua funcionando muito bem. Tá? Eu tenho apenas um joelho aqui na curva IV, os dois módulos, né, os 11 módulos e o módulo número 12, né, todos eles têm tensões próximas, né, o módulo 12 trabalha com tensão um pouquinho acima dos demais, tá? E o inversor vai enxergar aqui esse ponto de máxima potência e tudo vai funcionar muito bem, sem nenhuma complicação, tá? Então, resumindo aqui esse assunto, tá? A gente vai colocar aqui quatro regras para você fazer a substituição de um módulo fotovoltaico. Primeiramente, você tem que procurar um módulo que tenha potência de pico compatível, né? Então, se eu tenho um módulo original de 335 watts, eu não vou procurar um módulo de 500, 600 watts, né? Eu vou procurar um módulo de 300 e alguma coisa, tá? Pode ser uma potência um pouco maior, pode ser talvez até um módulo de 400 watts, tá? Só que aí eu vou olhar, tá, se esses módulos têm o mesmo número de células. Tá? É importante isso aí, tá? Porque o número de células determina a tensão de circuito aberto do módulo. Tá? E a gente não quer ficar misturando módulos que têm tensões muito diferentes, porque isso pode ocasionar discrepâncias ali na hora que a gente faz a combinação. Tá? Se você tiver módulos com o mesmo número de células, o que vai acontecer? Esses módulos vão trabalhar sempre, todos eles, né, com tensões muito próximas. Tá? Então é isso que a gente deseja. Depois você tem que olhar, tá, se a tensão do circuito aberto é similar. Bom, se o módulo tiver o mesmo número de células, praticamente de forma automática, né, esse critério aqui também vai ser respeitado. Tá? E por último aqui, né, depois que você checou aqui esses três critérios, né, verificou se eles são atendidos, você vai analisar aqui esse último critério. Tá? Você vai verificar se a corrente de curto-circuito do módulo substituto é maior do que a dos módulos originais. Atendendo a esses critérios todos aí, você pode fazer a substituição tranquilamente, sem nenhuma complicação. Tá? Então essa é uma dúvida aí muito comum no mercado, muito comum aí
entre os instaladores, projetistas, né, pessoas que fornecem sistemas fotovoltaicos, né, e tem algum cliente lá que teve um módulo danificado, tá? O que fazer nesse caso aí, né? Então a resposta está aí, tá? Procure sempre o módulo o mais parecido possível com o módulo original, tá? E verifique se a corrente de curto-circuito do módulo substituto é maior do que a corrente original, tá? Então é isso aí, resolvida aí a dúvida.